Falar da própria vida e, sobretudo, resumidamente, nunca é algo fácil, mas digamos que lembrar que eu nasci numa cidade pequena, 30 mil habitantes, Cravinhos, perto de Ribeirão Preto, e que tive uma formação no meio de avós, tios, primos, né? E que depois, aos 17 anos, eu venho para a cidade grande, Campinas. Mas nesse tempo de cidade pequena, se a gente dividirmos em dois grandes blocos, né, a infância e depois a adolescência, na infância, hoje, olhando para trás, e desde a perspectiva da fé, do envolvimento com o sagrado, é muito, mas muito gostoso lembrar que o que ficou fixado na infância foram cenas em que ninguém ficou tentando explicar, ninguém tentou dar catequese para mim. Eu não me lembro de catequese na minha infância, né? De ensinamentos, mas me lembro com muito carinho e que me faz ter uma ligação com o sagrado, que é, por exemplo, o sino tocando às 8 horas da manhã, chamando para a missa das crianças aos domingos. Sabe? Essa lembrança e o encantamento com o sino sempre esteve presente na minha vida, né? E encantamento com o sino é um sino de igreja, né? Então veja que você vai estar sempre se aproximando desse lugar, esse lugar onde, né, Deus está, e Deus está em nós, mas ali nós vamos em particular para encontrar a casa dele. Bom, e aí, a uma certa altura da minha vida, por volta dos 15, 16 anos, né, por orientação dos meus pais, eu vou a um encontro dentro da igreja católica e não combinou muito comigo. Não me senti bem, eu me sentia realmente muito por fora, porque eu não me emocionava daquela forma como os jovens ficavam emocionados e cheio de culpa, chorando, porque eu fiz isso, porque eu fiz assim com meu pai. E aquilo ali, aquela emoção, eu não conseguia tê-la, inclusive fui falar com uma das pessoas e isso, inclusive, decepcionou muito meus pais, porque eu não voltei tão animada e emocionada com tudo, mas foi um momento muito importante. Com 17 anos, nós mudamos de cidade, saímos da cidadezinha pequena e viemos para Campinas, que para nós foi uma grande transformação mesmo. Uma mãe que trabalhava e precisava pegar ônibus 4 vezes ao dia, quando antes ela ia ao trabalho, passava na casa da irmã, depois passava na casa da mãe, então isso tudo deu uma mudança muito grande dentro da dinâmica familiar. Não sei até que ponto isso interferiu também na Minha mãe continuou frequentando a igreja regularmente, mas ela não exigia de nós que frequentássemos. Isso era uma coisa que depois me chamou a atenção. Por que minha mãe nunca exigiu que a gente fosse ou solicitou, né? Mas, enfim, eu fiquei bastante tempo afastada, mas dentro do meu coração eu nunca briguei com ela. Isso é importante, eu nunca briguei com ela. A despeito de qualquer crítica que se fizesse ou que eu mesma tivesse a respeito da igreja, da instituição igreja, eu nunca briguei e nunca briguei com Deus. Agora vejam, a vida é muito bonita e Deus sempre nos encontra, né? E aquela frase popular que diz, ou você volta por amor ou pela dor, né? E um belo dia eu vejo que isso aconteceu comigo. Quer dizer, meu filho passa, mas é interessante porque é dor e amor ao mesmo tempo, porque meu filho, nos seus 19 anos, ele passa por 2 acidentes de carro, questão de juventude e tal, mas é num espaço de 1 mês. E ele, sem que eu soubesse, ele vai à procura de uma igreja para frequentar, porque ele queria agradecer a Deus estar vivo. Eu entendi depois que ele queria agradecer ao Pai estar vivo, Pai com P maiúsculo, né? Pai de todos nós, o Pai do céu, né? E porque o Pai da terra, ele tinha ficado sem desde muito cedo. E aí, sem que eu soubesse, um belo dia, meu filho, que ele estava procurando uma igreja, um dia ele chega para mim e fala assim, mãe, eu quero que você vá à missa comigo todos os domingos. Uau! Isso costumava ser ao contrário, né? Então foi fascinante, porque aí, o que uma mãe, por amor, o que uma mãe vai dizer num momento desse? Eu não tinha brigado com a igreja, meu filho fala para mim, vamos à missa todos os domingos? Estou arrepiada enquanto eu falo com você, quer dizer, foi transformador. E lá fomos nós. E a partir daí eu fiquei. Mas e passei a trabalhar na paróquia também, porque aí eu encontrei professora que tinha dado aula junto comigo lá na faculdade.
Mas aí começou a acontecer algo importante em mim, porque eu não voltei e simplesmente fiquei. Alguma coisa na minha maturidade, numa mulher depois dos seus 50 anos, que de repente se coloca, tem algo acontecendo comigo, porque eu atingi várias coisas, a vida tá boa, o filho tá crescido, mas eu tenho um sentimento de desamparo que não me abandona. E eu sabia que não se tratava de fazer mais psicanálise. Veja bem, eu não estou deixando, sou psicanalista, trabalho com isso, vivo disso, eu não estou tirando o valor e a importância da psicanálise, mas eu sabia que era em algum outro lugar. Então eu continuava indo à igreja, ajudando na igreja, mas paralelamente eu comecei a ler os místicos. Daí comecei a ler Teresa d'Ávila, São João da Cruz, os grandes clássicos, né, da nossa tradição, Santo Agostinho. Mas o grande encontro mesmo, a grande diferença aconteceu quando eu encontrei Inácio de Loyola. Eu vou falar Inácio porque eu encontrei este homem, encontrei o homem que tinha deixado os exercícios espirituais. Mas antes de encontrá-lo, o encontro com ele só fez sentido porque eu posso dizer que aí eu tive o que podemos chamar da experiência pessoal de encontro com Deus. Porque eu fui para um retiro, mas já havia essa busca. Aí vai para um retiro, é do silêncio, sexta-feira à noite, uma fala, sábado de manhã, as orações que eram previstas. E dentro de uma leitura de Isaías, é como se Deus me tivesse revelado e me dito que eu era filha do Pai. Ponto. Veio desse jeito. Claro que eu fiquei assustada e eu sabia que eu não estava tendo uma alucinação auditiva, mas foi assim. É como se Deus me tivesse revelado e me dito que eu era filha do Pai. Aí à tarde, ele propôs que a gente lesse um pouco a respeito da vida de Inácio. Eu não sabia que era retiro, eu só sabia que era do cristão, católico, e era do silêncio. E aí eu me encantei com a figura e com o processo de transformação que houve na pessoa de Inácio. O nome dele é Inígo, que depois ele se coloca como Santo Inácio, né, de Loyola. Ele, como Inácio de Loyola, depois é chamado de Santo Inácio. E aí eu me encontro com os exercícios espirituais e a pesquisadora do sofrimento humano que existe em mim se encaixa com o pesquisador, com o pedagogo místico Santo Inácio de Loyola, no seu legado, que são os exercícios espirituais, que são uma busca de autoconhecimento, mas desde a perspectiva da interlocução com Deus. O encontro com Deus me levou a um reencontro com a minha experiência infantil de sagrado. Essa experiência e mesmo o momento do afastamento na adolescência, este reencontro com a emoção da infância e da adolescência deram uma solidez que me permitiu viver a experiência dos exercícios espirituais e seguir nesse caminho. Hoje eu tenho todo um trabalho dentro desse caminho, juntando Deus que me alcança e que eu busco alcançá-lo o tempo todo, e a espiritualidade a partir dos exercícios espirituais me leva a manter isso dentro de uma rotina de oração, dentro de uma rotina de entrega e no seio da igreja.